Le jour où je t'ai vu, le muguet embaumé, le muguet embaumé. Là-haut, loin dans les nues, tous les oiseaux chantaient, tous les oiseaux chantaient. Ta vie, tu m'as conté des larmes. Olá pessoal do YouTube, como é que estão? Muito bom tê-los por aqui para mais uma resenha perfumística. Hoje estarei visitando uma casa, mas mais do que uma casa, estarei visitando uma mulher em especial. Uma mulher cuja visão do mundo o transformou na sua época e ainda hoje continuamos sentindo os seus efeitos. Uma mulher que promulgou a calça comprida para as mulheres, embora esta ideia só tenha sido pego talvez 25, 30 anos depois. Ela também é responsável pelo famoso vestido pretinho, que apareceu no filme Breakfast at Tiffany's, ou Bonequinha de Luxo. Aquela ideia daquele vestido também veio dela. E não menos, ela deixou a sua assinatura em perfume. Hoje, da Casa Chanel, o perfume de Gabrielle Bonheur Chanel. Chanel número 19. So, okay. Perfect. Very good. Now, the skirt will have to go. I built my designs in response to my needs. But the cocktail party? You will go when you're dressed in a style that befits my beautiful niece. Yes, Yes, mademoiselle. please, take the curtain down, please. The filmy one, the inside filmy one. Take it down. Now, a woman's body is what defines the shape of the dress, particularly if it's as beautiful as yours. The poetry of fashion lies in the creation of illusion, you see? A woman can be overdressed, but never over-elegant. Now, But this material is for curtains. well, the material is not what matters. What matters is the vision. Now, adornment. What a science. Beauty. Beauty, what a weapon. So, fashion is at once both caterpillar by day and butterfly by night. Dresses should both crawl and fly. Do something, please. A butterfly does not go to market, and a caterpillar does not go to a party. Ah! What do you think? It's It's Chanel. And a woman wearing the wrong perfume has no future. Go. Failed innovation is painful. A revival of it is sinister. Lindo, não? Devo confessar que para mim falar de Chanel é uma das missões mais difíceis que tenho. Isso porque, de certa forma, eu sempre estive ligado
algumas das criações de Chanel, como, por exemplo, o Chanel número 5, o Chanel número 19, que hoje estamos tratando. Eu realmente gostaria de ter conhecido essa pessoa. Infelizmente, quando fui a Paris, pela primeira vez, cheguei lá com um pouquinho de atraso. Um atraso de aproximadamente 30 anos. Mas, de qualquer forma, o seu perfume está aqui. E, apesar da minha convivência com ele durante tantos anos, somente neste momento eu estou aí parando para falar sobre ele. Esse perfume, eu posso dizer assim, não é para todas as pessoas. Realmente não é. Ele é um perfume para algumas pessoas. E isso eu vou lhe explicar por quê. E também vou lhe explicar por quê, muito embora este perfume esteja sendo vendido como sendo feminino, ele na realidade, ele pode ser muito bem compartilhado com o outro sexo. Este perfume que tenho em mãos, ele vem dos anos 70, aproximadamente. Então, pode-se dizer aí que ele é um original. Não que os que estão sendo produzidos não sejam originais, mas passaram por reformulações, devido a uma série de condições, a novas leis que surgiram. Então, esse daqui eu posso classificar como sendo um perfume vintage. Eu fiz todos os testes com ele e depois eu lacrei, como vocês podem ver aqui. Lacrei. Quando eu vou abri-lo, eu não sei. Porque esse daqui vem da minha própria mãe. Então, é para mim um patrimônio. Como um patrimônio meu, ele não tem preço. Mas um perfume desta época, este daqui, um frasco deste, acredito que esteja, se for achado, deve estar custando por volta, talvez, 400, 500 dólares. Todos os perfumes são em si perfumes de personalidade. Mas este daqui eu diria que é um perfume para personalidades com P maiúsculo. Esta é a minha visão. Pode ser que você discorde, mas é para quem gosta e também para quem tem uma certa personalidade. Que tipo de personalidade é esta? Obviamente, quem encabeça isso é a própria Mademoiselle Chanel. Era uma pessoa, vamos dizer, extremamente difícil. Era uma pessoa que diria, às vezes, amarga por fora, mas doce por dentro. Era uma pessoa que teve uma vida extremamente difícil. E talvez, se nós levarmos em consideração os momentos assim de sua infância, era uma pessoa destinada a nada ter na vida. Mas ela conseguiu mudar isto e transformou a sua vida de vítima, na minha forma de ver, para uma heroína. E ela tinha um desejo, principalmente transformar a Belle Époque. Porque ela veio daquele seio. E ela queria ver a mulher andando de uma forma mais solta, mais livre, mais independente. Não uma mulher que se vestisse, ou, vamos dizer, para um encontro a fim de apenas agradar ao homem. Não. Mas de uma mulher que tinha a consciência de que ela se vestia dentro daquilo que ela queria, dentro daquilo que ela se sentia bem, não para agradar ao outro. Então é uma ideia um tanto quanto revolucionária. Bom,
A despeito das outras coisas que ela deixou como legado para a moda, nós temos também esta parte perfumística. Os perfumes de Chanel foram produzidos aí em 1921 e estão ainda aí, como o Chanel número 5. Esse daqui veio nos anos 70. E era um tipo de perfume que ela dava apenas para pessoas muito selecionadas, clientes selecionados, talvez amigos selecionados. Porque o que precisa se compreender ao se usar este perfume é que você não está lidando com apenas uma obra de criação. Sim, existe esta forma, mas você está lidando com uma arte. E esta arte procurava expressar, é assim que eu vejo, a própria vida de Chanel, a personalidade de Chanel. Então, esse perfume, ele tem nuances que passam pela própria vida de Chanel, no seu desenvolvimento. Como é que era Chanel? Bem, ela se considerava assim, ela própria dizia, tudo que ela fazia tinha arrogância. Então, arrogância, mas num bom sentido. O tipo de arrogância que muitas vezes você vê em algumas pessoas que falam, é assim que se faz? Ah, mas por quê? Mas porque é assim que se faz, eu sei. Não discuta. Bem, você pode achar este comportamento um pouco arrogante, mas ao final, puxa vida, aquela pessoa estava certa. Então ela era uma pessoa que estava avante de seu tempo. Muito avante. Uma pessoa de liderança. Uma pessoa que não dependia tanto de outras pessoas, apesar dela saber que ela dependia de algumas pessoas. Em especial, ao grande amor da vida dela, Boy Coppel, ao qual ela sempre disse, tudo devo a ele. Mas observa, Chanel foi uma pessoa que não teve praticamente família. A mãe morreu cedo, quando ela era menina. O pai, logo após isso, a deixou no orfanato e foi embora para os Estados Unidos. De acordo com a história, nunca mais foi visto. A primeira pessoa que ela conheceu, homem, prometeu casamento a ela. E a isso ela se entregou. E não era nada daquilo. E por fim, ela acabou encontrando o grande amor da vida dela. Talvez Chanel seja a representação da história das pessoas comuns. Eu acho que é isso. É uma história comum. Mas ao mesmo tempo, cheia de vida. Porque ela tinha a capacidade de transformar aquelas situações em novas situações. Este perfume, ele vem com este objetivo, de transformar estas situações. Chanel costumava dizer, vocês viram ali na entrada, uma mulher com um perfume errado não tem futuro. Mas este perfume, foi deixado para o futuro. Porque Chanel não está mais entre nós. Ela também morreu nos anos 70. E só depois de sua morte é que este perfume começou a ser comercializado. Ao aplicá-lo sobre mim, o que sinto na realidade é um gálbano, um verde, um certo cheiro de adstringência, como que limpando o ar para a entrada de algo um pouco fechado, escuro. Para mim, lembra a distância, um momento em que se abre chá verde, talvez
seja alguma coisa seca dentro dele. Sim, folhas secas. Porque é um cheiro fechado. Muito embora ele seja assim levemente ancorado por um verde fresco por detrás. Mas eu sinto como se fosse levemente torrado, não sei. Mas não bem isso, acho que é o couro que está ali. Então, há um gálbano, de certa forma, amargo. Esse amargo se refere, na minha forma de ver, e esta distringência, vamos colocar primeiro pela distringência, pelo próprio trabalho que Chanel tinha no orfanato, de fazer limpezas. Então, ou talvez também a própria expressão do seu olhar. Seus olhos eram como labaredas de fogo. Pareciam chamas. Tudo que ela olhava, ela... Eu não tenho a palavra. Não sei se dominava, conhecia, organizava, enfim. Ao mesmo tempo, há este lado do gálbano amargo. Esse gálbano que traz algo como sendo um momento em que ela perde o seu grande amor, que morreu num acidente. Por um outro lado, você tem um certo frescor que vem, acredito, em memória àqueles locais que eles estavam sempre juntos, que era com muito verde. Em um determinado momento, há também uma certa impressão de cheiro de cabeleireiro. Isto porque muitos dos produtos, não é, que se encontram em cabeleireiros, eles foram levados para lá e se basearam naquilo que Chanel criou. Ora, mas de certa forma, não conseguem exatamente replicar. Traz algo, isto para mim. Em 10 minutos eu sinto um neroli bem fraco. Esta íris, o musgo. Algumas pessoas, a partir desse momento, começam a sentir um cheiro doce. Eu não sinto doce. Não é? Consegue identificar um doce de rosa. Eu não consigo identificar esse doce de rosa. Né? Mas aqueles que conseguem, parece que este doce entra como uma espécie de agente de equilíbrio para o amargo. Com 20 minutos, o vetiver com almíscar é bem notado. Este sim aparece adocicando, mais forte, mais proeminente. Então, por um momento, você tem alguns aspectos da própria vida de Chanel que eram, por assim dizer, amargos. E por um outro momento, aquilo que ela fez para transformar em algo diferente, em algo com vida, algo que fosse doce. Com 45 minutos, eu tenho tudo isso feito antes de fazer esta resenha. A minha impressão é como quando você abrisse um armário e encontrasse uma boneca atalcada. Uma boneca, em volta dela, muitos outros perfumes. Então, uma certa mistura. Não sinto mais aquela coisa aguda do princípio. Ela se foi. Não sinto mais uma coisa tão fresca. Algumas pessoas dizem gelada, mas não.
O que eu sinto, na realidade, é a entrada de algo de classe, algo de elegância, algo que vai à frente, abre alas. Na realidade, é uma coisa assim muito impressionante, desde o princípio até este ponto. Em muitos sentidos é incomparável. E ao mesmo tempo você tem uma certa cremosidade que vai permeando. Acredito que essa cremosidade esteja sendo dada pelo couro, esta coisa mais atalcada pela raiz de íris. A 1 hora, mais ou menos, nós temos um cheiro, aí sim, um aroma tipo doce amargo, não aberto, fechado. Por que este fechamento, né, no perfume? Esse fechamento, na minha forma de ver, se traduz também um outro aspecto da vida de Chanel. Muito embora ela tivesse um edifício de diversos andares em que ela poderia morar, ela escolheu morar no Ritz, porque o Ritz era o local onde o grande amor dela ia. E ela escolheu o melhor apartamento para ficar. E este fechamento é este momento em que ela pega, sai do trabalho dela e volta para o hotel, aonde ela arranca as forças para enfrentar o novo dia. Então, esse fechamento que tem no perfume, que vai levando as notas de fundo dele, para a Chanel, seria o cheiro de Ritz. O cheiro aonde ela estava com o grande amor da vida dela. Esse tipo de perfume, ele tem uma certa transparência vegetal. Não é? É algo que você vê através também, vamos dizer, deste couro e das madeiras que estão ali dentro. Eu poderia dizer assim, que se eu tivesse que colocar uma história para este perfume, seria de Branca de Neve e a rainha juntas. Mas a rainha, antes de se transformar na bruxa, rainha, está ali, dentro deste perfume. Ou seja, ele tem, de certa forma, um couro seco, que vai permeando o perfume, eu consigo senti-lo, mas ao mesmo tempo ele sai fora e parece que fica um vazio no meio. Então existem vazios assim neste perfume. Talvez seja os momentos de introspecção de Chanel. Ele é um perfume inteligente. Não é um perfume como qualquer outro. Porque nele existe o que eu falei, personalidade. Uma espécie de vontade inerente. Muitas pessoas o veem como um perfume frio. Frio. Será? Não sei. Não posso classificá-lo de frio, exatamente. Mas algumas pessoas o veem assim. Porque ele tem muitas fases. Estas fases, elas vão, em um certo momento, estão ali presentes, depois retornam, se escondem. Acho que faz parte do próprio mistério de Chanel. Uma coisa sei,
Esse perfume não é para chegar e pegar o lugar de ninguém. Mas subitamente você está numa reunião e de repente esta pessoa for para um canto. E alguém sair desta reunião e passar por este canto, este perfume atrai. Ele não é de invadir o espaço de ninguém, mas ele é o tipo de perfume que diz: eu estou aqui, eu cheguei. Ou seja, ele puxa para o canto de um ringue, ele leva para ali. Ele tem, assim, também um certo cheiro, na minha forma de ver, de cartão, por vezes. Sabe? Cheiro de cartão. É algo, assim, como diria, uma experiência muito breve, mas ele tem sua forma de ser. Né? Como arte, ele é... Isto eu vi numa resenha, alguém dizendo, ele é impressionista, e tenho que concordar, é misterioso e manda para frente. É um perfume que eleva. Tá? Ou seja, Chanel 19 é uma coisa diferente. Reconheço, nem todas as pessoas vão gostar desse perfume. Porque ele não é para todas as pessoas. Pessoas com alguma característica especial. Se você é dessa característica, então talvez ele seja um perfume para você. Então, se você é uma pessoa que sente em você que tem um brilho especial, que é uma pessoa, talvez tenha uma personalidade forte, não importa se homem ou se mulher, como você pôde ver pelo desenvolvimento dele, ele é perfeitamente compartilhável. Porque eu tenho certeza que Chanel pensou no seu grande amor. Por que ele é compartilhável? Porque Chanel foi uma das pessoas que mais quis integrar a mulher ao homem. Então, seu grande modelo foi o próprio homem. Talvez a ausência do pai. Talvez o viver um pouco o grande amor, mas certamente a ausência, a partida deste grande amor. E sem sombra de dúvidas, ela o colocou aqui. Ele está aqui também. Na forma que Chanel o tinha. É por isso que depois de tantos e tantos anos, um perfume foi desenvolvido como sendo sua assinatura. Então, dentro deste frasco, Chanel não pensou somente na mulher. Ele pensou no homem também. E, honestamente, eu fico emocionado com o trabalho dela. Mesmo que você não goste desse perfume, eu diria, tenha ele. Esse daqui eu não posso mais usá-lo. Eu já o usei bastante, além da minha mãe. Mas eu vou comprar outro. Porque este perfume não pode faltar. Ele tem que estar presente. Ele transmite uma energia diferente. Uma energia pode ser para o seu dia. Você pode utilizá-lo o ano inteiro, se quiser. Se bem que penso que ele caia melhor na primavera.
talvez no outono. Mas ele vai se dar bem durante o ano inteiro. E realmente, para quem não gosta, perfume também é gosto. Eu diria, experimente. Mas, na minha forma de ver, no meu sentir, ele está colocado como um daqueles compre. O preço é compatível, mas eu acho que vale a pena. Eu estou emocionado, gostaria até de poder trazer algum dia essa minha identificação com Chanel. Sei que coincidências, como diz, não existem coincidências, mas coincidências também existem. Enfim, há uma grande história e que eu estou ainda tentando perceber. Este perfume está ligado, de alguma forma. A própria Chanel está ligada de alguma forma. Não sei como. Bem, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês. Se gostaram da resenha, coloque o seu gostei aí embaixo, inscreva-se novamente no meu canal. Nos encontramos para a próxima.